Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma videoaula da professora Tássia, onde nós vamos trabalhar a nossa atividade 20, o conteúdo da atividade 20. Então, papel, caneta, caderno, olhos e ouvidos atentos e vamos lá, tá certo? Atividade, então, atividade 20. Nós vamos falar sobre os polígonos, certo? Olha só. Nós temos dois tipos de polígonos. Nós temos o polígono convexo e o polígono côncavo, tá? Gente, primeiramente, o que é um polígono? Olha, um polígono ele é uma figura plana, tá? Delimitada por segmentos de reta, tá? Então, vocês podem ver aí esses dois exemplos que nós temos, ó, o convexo e o côncavo, tá? Um polígono ele é chamado, agora nós vamos ver a diferença em cada um deles. Olha só, um polígono é chamado de convexo quando uma reta, então imagine uma reta atravessando um polígono, esse que está aqui ao lado, tá bom? Então imagine uma reta atravessando um polígono. Observe que essa reta ela está tocando em dois pontos, tá? Esse polígono. Então olha só, quando isso acontece, nós podemos chamar isso aqui, classificar como um polígono convexo, tá? Onde esse segmento de reta aqui, ele tá tocando em apenas dois pontos essa minha figura, tá? O que não ocorre, pessoal, no côncavo, olha só, se a gente fizer o mesmo procedimento no côncavo, observe quantas vezes essa mesma reta irá tocar essa figura. Observe que o que eu circulei aqui, ó, em azul são os pontos onde essa reta está tocando esse polígono. 1, 2, 3, 4. Então, ó, já passou de dois pontos, né? Então, quando isso ocorre, nós podemos chamar isso aqui, classificar como um polígono côncavo, tá? Observe que está justamente justificando, pessoal, essa concavidade aqui que vocês estão vendo na figura. Mas não se preocupe, tá? Se porventura vocês se perguntarem, professora, então todas as vezes eu vou ter que imaginar uma reta atravessando para saber se é um polígono convexo ou polígono côncavo. Todas as vezes eu vou precisar fazer esse procedimento? Olhem, vou tranquilizar vocês, não precisa, certo? Porque o nosso objetivo, o nosso objeto de estudo, ele é em volta só do polígono convexo, principalmente os regulares que nós vamos estudar, certo? Mais à frente eu vou explicar para vocês mais calmamente, tá bom? Então, ó, não se preocupe. Eu preciso colocar aqui para vocês para apresentar, porque vocês precisam ter esse conhecimento, saber que existe o polígono côncavo. Mas nós vamos trabalhar apenas com o convexo, tá? Então, não se preocupe. Aqui é só uma explanação, uma pequena introdução, onde eu estou explicando a diferença do convexo para o côncavo, tá? Tem essas figuras aqui que eu deixei aqui na atividade para que vocês possam ter um entendimento melhor. E vamos agora para o segundo ponto, que é a nomenclatura. Como é que nós chamamos os polígonos? Olha só. De acordo com o número de lados, então de acordo com a quantidade de lados, os polígonos eles recebem nomes especiais. Por exemplo, quando o lado é igual a 3, esse N que vocês estão vendo aqui, pessoal, essa coluna de N's, significa um número de lados, tá joia? Então, quando o número de lados for igual a 3, nós temos um triângulo ou um multilátero, tá? Essa palavra aqui, muito pouco vocês vão ver, tá? Então, é o nosso triângulo, que tem 3 lados, né? Quadrilátero, quadri, 4 lados. Pentágono, penta, 5. Hexágono, 6. Heptágono, 7. Octógono, 8. Eniágono, 9. Decágono, 10. Um decágono, 11. 12 lados do decágono. 20 lados icosságono, tá? Não se preocupem em decorar essa tabela, tá joia, gente? Aos poucos vocês vão se familiarizando com esses nomes, tá? O mais comum, que é mais que o que mais cai em prova, são o triângulo e o quadrilátero, pentágono e hexágono, tá? São esses daqui, ok? E eu gostaria de fazer também uma observação, ó.
A observação que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento é o seguinte, ó, vocês nunca vão ver um polígono que tem dois lados, certo? Então, para que haja um polígono, é a partir de três lados, né? É a partir do nosso triângulo, tá? Então, esse N aqui, ó, ele tem que ser igual a 3 ou maior do que ele, tá? E nunca menor, tá joia? E nós vamos ver aqui agora, no terceiro ponto, os elementos que constituem esse polígono, tá? Então, observe a minha figura aqui e vamos estudar os elementos, olha só. Nessa outra figura aqui ao lado, nós temos aqui em lilás, tá? Essa simbologia, ó, I1, I2, I3, I4, I5. O que significa isso, ó? I, eu até coloquei aqui, tipo uma legenda aqui abaixo, ó, são os ângulos internos, tá? E esse polígono aqui, ó, observe que ele possui 5 lados. Então, eu posso chamá-lo de pentágono. E seus elementos são, esse izinho são os ângulos internos. Observe que, ó, eu tenho 5 ângulos internos, ó, em cada vértice desse polígono. Eu possuo 5 ângulos internos e o prolongamento, pessoal, prolongamento dessas arestas aqui desse polígono, né, desses lados aqui, ó, o prolongamento, eu também tenho ângulos externos, tá? Que tá aqui em verde. Esse ângulozinho aqui que eu estou chamando de E, são chamados ângulos externos. Eles são obtidos através dos prolongamentos dos lados. Então, eu também tenho 5 ângulos externos, tá bom? Observe que em cada vértice também. E olha só uma coisa, eles se casam, pessoal, ó, a junção de um ângulo interno com um ângulo externo forma um ângulo raso, ó, de meia volta, meia lua, tá? Então, isso significa dizer o quê? Que um ângulo interno somado, casado com um ângulo externo, vale 180 graus, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente, ok? Tá tudo anotado aqui para vocês. E se vocês quiserem anotar no caderno de vocês, melhor ainda, tá joia? Quanto mais a gente copia, pessoal, melhor é mais fácil para a gente fixar o conteúdo, tá bom? E agora vamos para um ponto aqui chamado diagonais, tá? Que também faz parte do elemento de um polígono, são as famosas diagonais. O que é diagonal a princípio, tá? Olha só. Diagonal, ela é a união de dois vértices não consecutivos. O que isso significa na prática? Então, vamos traduzir. Observe esse pentágono, tá joia? Que é o mesmo que tá aqui, que eu falei dos ângulos internos e externos. Aí, imagine, ó, se a gente unir, tá? Com segmentos de reta, vértices que não sejam lado a lado, vamos dizer assim, tá? Que não sejam lado a lado, que não sejam consecutivos, significa um na frente do outro, tá? Porque, por exemplo, ó, se eu unir esse vérticezinho aqui, ó, onde eu tenho o meu ângulo E1, então observa, tá bom? Esse E1, e unir com esse outro aqui que tem esse outro ângulo externo, que é o E5. Se eu unir esses dois, eu vou obter o lado, tá? E eu não quero lado, eu quero diagonal. Então, eu tenho que unir vértices que não sejam, tá? Um atrás do outro, que não sejam consecutivos. Então, eu estou unindo aqui, ó, onde tem esse ângulo. Tudo que for de azul, pessoal, são diagonais, tá? Todas essas retas que vocês estão vendo aqui são as diagonais que eu obtenho unindo os vértices que não são consecutivos. Então, eu estou unindo esse vértice aqui com esse com esse, tá? E eu faço todas as possibilidades de união aqui nesse polígono, tá? Observe que até formou uma figura aqui, uma estrela, não é isso? Então, outro fato interessante, falando desse polígono que é um pentágono, é que o pentágono, pessoal, ele é o único, tá? Ele é o único polígono, o único, tá? Por favor, gravem isso. Ele é o único polígono em que o número de lados é igual ao número de diagonais. Então, se o número de lados é 5, o número de diagonais também é 5. Isso no caso do pentágono e único e exclusivamente ele, certo? Então, vamos seguir.
Ó, existe um formuláriozinho que nós precisamos aprender para calcularmos o número de diagonais de qualquer polígono. Lembrando que o número de lados, para que exista um polígono, tem que ser igual a 3 ou maior do que 3. Lembra que eu falei no início? Pois bem, olha só o nosso formulário aqui, que nos permite calcular um número de diagonais, certo? Então, é o número de lados, que eu estou chamando de n, que multiplica n menos 3, dentro de um parêntese, dividido por 2, tá? O número de diagonais, como vocês podem ver aqui pela fórmula, depende do número de lados, certo? E uma outra observação, a justificativa de por que dividido por 2. Vamos lá. Voltando para a nossa figura aqui anterior, ó. Por que eu tenho que dividir por 2? Olha só. Quando a gente forma essa diagonal aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é uma diagonal. Essa é outra diagonal. Essa é outra. Essa é outra. Essa é outra. Então, por exemplo, aqui, ó. Nesse ângulozinho especial, onde tem E3. Vocês estão vendo? Observe que desse vértice aqui, ó, saem duas diagonais, certo? De cada vértice, ó, tá saindo duas diagonais. Vocês estão percebendo? Duas diagonais em cada um, tá? Para que eu não conte com essa duplicidade, para que eu não conte o número de diagonais, pessoal, para que eu não tenha uma duplicidade quando eu for contar, eu tenho que dividir por 2, tá? Para excluir aquelas que são comuns, tá joia? Tá bem? Então, olha só, a formulazinha é essa aqui, ó, D é igual a N, que multiplica N menos 3, dividido por 2, certo? E agora a gente vai para um exemplozinho aqui, ó. Determine o polígono cujo número de diagonais é o quadruplo do número de lados. Galera, o que é quadruplo? Quadruplo é 4 vezes. No caso aqui, 4 vezes o número de lados, que é n, né? Então, olha só como a gente vai resolver, ó. Número de diagonais, tá? Eu estou apenas reescrevendo o que o enunciado da questão me informou. Então, o número de diagonais é 4 vezes n, tá joia? E agora é só substituir o meu formulário, ó. Quem é D? D, né, o número de diagonais, não é a mesma coisa que n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Então, eu faço a substituição, tá? E o 4n fica aqui no lugar dele. Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 2 que está no denominador e passar para o outro lado com a operação contrária. O contrário de dividir não é multiplicar? É multiplicar. E por que eu estou fazendo isso? Para simplificar os meus cálculos, tá bom? E não trabalhar com fração. Trabalhar de uma maneira mais prática e mais simples. Então, esse 2 passa para o outro lado multiplicando, ok? Então, sobrou quem aqui em cima? Sobrou o n, que multiplica n menos 3. E 2 vezes 4, quando esse 2 passou para o outro lado, multiplicando, 2 vezes 4, 8n, não é isso? E agora, para simplificar ainda mais a minha continha, esse n que está aqui, ó, do lado do parênteses, isso aqui é uma multiplicação. Então, eu posso passar esse n que está aqui, galera, para o outro lado também, com a operação contrária. O contrário de multiplicar mais uma vez é dividir, tá? Então, ficou apenas n menos 3 desse lado, 8n continua aqui, dividido por n. Esse tracinho de fração aqui implica dizer que isso aqui é uma divisão. E eu posso simplificar esse n com esse n, galera. Ó, divisão de coisas iguais não é 1? Então, eu posso aqui passar o facão nesse n aqui sem nenhum problema, tá certo? Então, o que a gente resultou dessa continha? Sobrou n menos 3 igual a 8. E para acharmos aqui o valor do n, que é o número de lados desse polígono, eu preciso deixar essa letra aqui sozinha, então eu posso, e preciso deixar esse n só, então esse menos 3 vai para o outro lado, fazendo companhia para o número 8,
tá? Menos passa mais. E 8 mais 3, eu tenho 11, tá? Então, descobri aqui um número de lados desse polígono. E aqui ainda caberia até outra pergunta, né? Qual é o nome do polígono que possui, então, 11 lados, né? Que a gente já viu aqui na nossa tabela, ó, que 11 lados é um decágono, tá? Então, descobrimos aqui o número de lados desse polígono, ok? Aí, na próxima aula que eu irei gravar, irei explicar para vocês o exercício, tá? Nós temos aqui o exercício de número 1 e o exercício... Foi só esse que eu passei mesmo. Olha que beleza. Só passei o número 1 para vocês. Só que o número 1, ele contém A, B, C e D, tá? E esse exercício número 1 aqui não é de marcar X. Você vai ter que calcular o número de diagonais de cada polígono abaixo. O número de diagonais do quadrilátero, do hexágono, do heptágono e do octógono, tá? Como? Utilizando esse formulário. É só substituir o número de lados aqui, fazer continha e descobrir o valor de cada um desses daqui, tá? Que no próximo vídeo eu vou estar respondendo, tá? Explicando e resolvendo para vocês detalhadamente cada um deles, ok? Espero que vocês tentem fazer sozinhos e depois assistam a correção em outro momento, tá bom? Então, deixa eu interromper aqui com o compartilhamento. Foi mais uma aula aqui de explicação introdutória, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Forte abraço para vocês. Tentem fazer o exercício e depois esperem o próximo vídeo com a correção, tá? Fiquem com Deus. Tchauzinho.